Bom, com o lançamento de Jujutsu Kaisen Mojuro, com certeza podemos dizer que o Itadori agora pode ser colocado como um dos mais fortes de toda a obra de Jujutsu Kaisen. E pensando nisso, eu vim trazer esse vídeo, onde eu vou falar todos os poderes e habilidades do Itadori atualmente. Bom, o Itadori atualmente ainda deve ter as habilidades e poderes que mostrou durante Jujutsu Kaisen. Então eu vou começar falando das habilidades básicas dele. No caso, essas habilidades básicas que estou falando, são habilidades que qualquer feiticeiro pode aprender. A primeira delas sendo o domínio simples. O Itadori conseguiu o domínio simples no treino de troca de corpo. E essa é uma habilidade bastante útil para o Itadori, já que com ela, ele pode se defender de expansões de domínio, e como o Itadori tem o seu domínio simples há 68 anos, o mínimo é que ele tenha um ótimo refinamento nessa habilidade. E quanto melhor o refinamento, melhor a habilidade fica. Agora, sobre como está o nível do domínio simples dele atualmente, nós não temos uma resposta, mas podemos dizer que deve estar bem refinamento. E com certeza o Itadori deve ter treinado para melhorar o seu uso no domínio simples. Além do domínio simples, o Itadori também tem a energia reversa, que assim como o domínio simples, ele conseguiu a energia reversa no treino de troca de corpos. O Itadori demonstrou só conseguir usar a energia reversa em si mesmo, não demonstrando conseguir usar em outras pessoas, e durante o arco final de Shijuku, a energia reversa do Itadori era bem lenta, obviamente pelo pouco tempo de uso que fez ele ter pouca prática no uso da energia reversa e que também fez ele não conseguir melhorar o seu uso e refinamento nessa habilidade, pelo pouco tempo que tinha na época. Mas depois de Shijuku, o Itadori teve 68 anos para melhorar a sua energia reversa, então ele com toda a certeza teve ter uma boa ou até ótima energia reversa nos dias atuais. E é uma das, se não a habilidade mais famosa do Itadori, o Raio Negro. E acho que aqui nem preciso entrar muito sobre, todo mundo sabe como o Raio Negro funciona, e sabe que o Itadori é o cara que fez mais raios negros em toda a obra. Além disso, o Itadori tem uma força natural muito forte. Algumas demonstrações dessa força natural do Itadori são ele estar um pouco acima de recordistas mundiais e quebrar uma parede com força bruta, sem muitas dificuldades. E vale lembrar que graças ao Sukuna, o Itadori conseguia ver o contorno da alma. Além disso, o Itadori possui duas técnicas amaldiçoadas, a manipulação de sangue e a técnica do santuário. O Itadori conseguiu a manipulação de sangue por absorver os outros fetos amaldiçoados. A manipulação de sangue é a técnica hereditária do clã Kamo. Essa técnica permite seu usuário controlar e manipular o próprio sangue de diferentes formas. Os usuários podem manipular sangue de forma externa para criar projéteis de médio alcance ou endurecê-lo, e também capaz de manipular o sangue interno para controlar a pulsação e a temperatura atual, aprimorando assim suas capacidades físicas. E o Itadori evoluiu muito o seu uso na manipulação de sangue, como explicado pelo Kenjaku. Ao imitar o Rei das Asas e fazer ataques teleguiados, os golpes de sangue perdiam velocidade e nem chegavam perto do sangue perfurante. Porém o Itadori conseguiu misturar a velocidade do sangue perfurante com os tiros múltiplos e a perseguição de alvos do Rei das Asas, e como mostrado, ele consegue fazer 18 sangues perfurantes teleguiados de uma só vez. E sem contar que igual aos seus irmãos, o sangue do Itadori é venenoso. Nós vemos esse feiticeiro passando mal depois de ter contado com o sangue do Itadori, provando que ele tem sangue venenoso. Agora sobre a técnica do santuário. O Itadori conseguiu a técnica do santuário por causa do tempo em que o Sukuna ficou em seu corpo. A técnica do santuário tem 3 habilidades principais: desmantelar, clivar e fuga. O clivar e o desmantelar sendo a parte mais básica da técnica do santuário, já que são 2 cortes. O desmantelar é o corte mais básico da técnica. Já vimos o Sukuna e o Itadori usando esse corte várias vezes. O desmantelar funciona como uma lâmina invisível. O corte pode cortar maldições, humanos, feiticeiros e objetos. É um corte que é usado quando o usuário não precisa pensar muito. É rápido, limpo e direto. E já foi o suficiente para cortar inimigos e objetos em pedaços em questão de segundos. Já o clivar é especializado em seres vivos. Diferente do desmantelar que corta tudo, o clivar analisa a resistência do alvo.
mede a quantidade de energia amaldiçoada, e então ajusta a força e profundidade do corte. O resultado é simples. Não importa se o inimigo tem defesa ou pele reforçada, o Cleaver vai encontrar uma forma de matar com precisão absoluta. É como se fosse uma lâmina inteligente, criada apenas para garantir que o adversário não sobreviva. E para usar o Cleaver, o usuário tem que encostar no alvo, e para lançar o desmantelar, o usuário pode lançar o corte como um projétil, apontando para onde o corte vai ser lançado e falar o nome do corte. Desmantelar, ou sem fazer nada. O desmantelar pode ser lançado com o usuário completamente parado, sem precisar se mexer ou falar algo. E sobre o Fuga, bom, nós não sabemos se o Itadori pode usar o Fuga, afinal só vimos ele usar os cortes, então por não ter certeza se ele tem ou não, não vou falar dele. E o Itadori durante os eventos de Mojuro usa a técnica do santuário muito melhor do que ele usava no mangá principal. Agora o Itadori não depende de tocar no alvo para usar seus cortes, e como percebido pelo Ozuki, o Itadori não estava tocando no machado, mostrando que ele conseguiu reproduzir a estratégia do Sukuna de lançar vários mini desmantelares para não tocar diretamente em lâminas, demonstrando que nesses 68 anos, o Itadori conseguiu melhorar todas as suas habilidades. Além disso, o Itadori tem uma expansão de domínio. O Itadori conseguiu o conhecimento sobre barreiras, que fez ele conseguir expandir seu domínio no treino de troca de corpos. E sobre o acerto garantido da expansão do Itadori, a gente vê o acerto garantido da expansão do Itadori no capítulo 267. Após a sexta Oka de Vime ser desfeita, temos o Sukuna recebendo os cortes do Itadori, sem ele estar sendo tocado. E o toque era a condição de ativação dos cortes do Itadori naquela época. Ou seja, ali o Sukuna estava levando o acerto garantido da expansão do Itadori, ou seja, o acerto garantido do Itadori são os cortes. Além disso, o Itadori é ótimo no corpo a corpo, e levando em questão que o Itadori viveu por 68 anos. Depois do final do mangá principal, o Itadori com toda a certeza melhorou todas as suas habilidades. Então, sobre seu refinamento na energia amaldiçoada, liberação, controle, sobre suas outras habilidades, o Itadori com toda a certeza teve ter melhorado todas essas características. Então, com toda a certeza, podemos colocar o Itadori como um dos mais fortes da obra. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal, e conferir os vídeos que estão na descrição desse aqui. Eles são bem feitos, e pode ter algum que pode chamar a sua atenção. Eu recomendo ver alguns deles.